O milagre dos 5 mil reais. 50 mil, quando você vai ver, você tem 100 mil. Depois você tem 300 e por aí vai. Olha, sem eu fazer nada. Você vai ter mais ou menos 500 reais pingando na tua conta. Eu vou ganhar 500 sem ter que trabalhar? Como meu canal é para pobre, eu tenho sempre que trazer as coisas para a realidade de quem é pobre. Então tava numa moda, a maioria dos canais tava fazendo vídeo assim: veja como a sua vida vai mudar com 100 mil reais. Na verdade, com 5 mil já vai melhorar. Por quê? Primeiro que assim, as pessoas têm que tomar cuidado com essa tara pelo milhão, né? Tudo é milhão. Ai, vamos chegar no milhão. Cara, chega nos 5 mil primeiro. É muito mais rápido, muito mais fácil do que chegar no milhão. Chega nos 10, depois nos 20, vai indo. Porque se você coloca uma meta muito inalcançável, vai demorar pra caramba. Sim. Aí você desanima e fala, vou comprar tênis mesmo, né? Então, o milagre dos 5 mil reais. 5 mil reais, quando você juntar, vai mudar a sua vida por alguns motivos. Primeiro, quando você tiver 5 mil, você vai descobrir o prazer que é ter dinheiro na conta. 5 mil reais, você vai descobrir o prazer que é ter dinheiro. Segunda coisa, quando você junta 5 mil, você sabe o esforço que você teve que fazer para juntar essa grana. E quando você se esforça por algo, você valoriza mais aquele algo. Então, por exemplo, se eu demorar 1 ano para juntar 5 mil, eu não vou lá na frente querer comprar um iPhone e ficar zerado. Porque eu fiquei 1 ano para juntar isso, velho. Agora eu vou gastar e vou voltar a estaca zero. Quando a gente tem dinheiro, a gente evita de gastar. Esse que é o problema do cartão de crédito. Cartão de crédito, você gasta e compra tudo, um monte de coisa, sem sentir que o dinheiro tá indo embora, porque você não vê o dinheiro. Agora, quando você tem dinheiro, que nem essa senhora que tinha 5 pau e pouco, quase 6 mil, ela vai pensar 2 vezes antes de gastar, porque ela sabe o esforço que ela teve. É que nem eu dou o exemplo, né? Antigamente, quando a gente ainda usava dinheiro, quando você tinha 50 reais na carteira, você não queria gastar com nada. Porque você sabe que a partir do momento que você comprar uma coxinha, vai sumir. Já era. É o mesmo princípio. Então, você evita de gastar com besteira, porque você tá vendo o dinheiro e tá vendo o prazer e a saúde emocional que te dá ter dinheiro. Mas o brasileiro tá zerado. Ou tá negativo. Sim. Né? Outro benefício. Se você hoje tem 5 mil reais, praticamente qualquer investimento de renda fixa, como CDB, LCI e tal, já tá pagando 1% ao mês. 5 mil reais vai te pingar 50 reais. Olha, sem eu fazer nada, eu ganhei 50 conto. Você começa a descobrir, perceber que quem tem dinheiro, gera dinheiro, sem ter que trabalhar. Outra coisa boa. Quando você tem dinheiro, quanto mais dinheiro você tem, mais fácil é você gerar dinheiro. Então assim, do 0 até os 5 mil, demora um tempo. Dos 5 mil até os 10 mil é muito mais rápido. Então você vai vendo que, caramba, mano, olha, eu demorei tanto tempo pra chegar nos 5 mil, mas agora em pouco tempo já tá 7, depois 10. Depois 20, depois 30, depois 50. Que se você tiver hoje 50 mil, você vai ter mais ou menos 500 reais pingando na tua conta. Hoje, né, com a Selic alta assim, 500 reais, velho. Sem fazer nada. Só de ter 50 mil lá, eu vou ganhar 500 sem ter que trabalhar? Então quando você tem dinheiro, você começa a tomar decisões mais inteligentes sobre a gente gerar dinheiro para que o passivo, ou seja, a grana que vai pingar, eu use para comprar minhas coisas. O problema é que as pessoas gastam todo o dinheiro só com coisas, em vez de investir para ter dinheiro, para pingar dinheiro para ela comprar as coisas com aquela renda passiva. Então, e você só precisa de 5 mil para toda essa chave mudar na tua cabeça. E 5 mil é muito mais rápido do que juntar 100 mil. E o que eu mais ouço é gente que se vitimiza. Então eu chego e falo, você tem que economizar. Ah, isso não é justo. Você tem que gastar menos. Ah, isso não é justo. Você tem que trabalhar mais. Ah, isso não é justo. Tá bom, mano. Então tá, esquece o que eu tô falando. O que você vai fazer para mudar de vida? Porque o que eu falo é o que é mais fácil. É o que todo mundo pode fazer, não é que vai ser gostoso, mas é trabalhar mais, pra ganhar mais, gastar menos, pra sobrar mais e você investir e mudar de vida. Todo mundo tenta complicar as coisas. Tudo é muito complexo. Um livro de 800 páginas, às vezes dá pra você escrever a mesma coisa em 20, né? As pessoas admiram quem faz coisa complexa. E ele fala, às vezes é muito mais admirável quem consegue simplificar. Você pode ler o livro que você for, você pode fazer o curso que você for, você pode estudar a faculdade que for. Você quer sair da pobreza? Tudo se resume a uma coisa muito simples. Trabalhe bastante, gaste pouco e o que sobrar você investe. Aí você vai começar a aumentar seu patrimônio e mudar de vida. Não tem uma fórmula mágica, entende? O que você vai ter de estratégia é como trabalhar mais. O que você vai ter de estratégia é como gastar menos. Mas tudo se resume a isso. Eu sou pobre e quero mudar de vida. O que eu tenho que fazer? Aumentar minha renda, gastar menos, para que esse dinheiro que sobrar, que é o que eu ganhei e não gastei, eu comece a investir a ponto de ter 3 mil, 5 mil, 10 mil, 50 mil. Quando você vai ver, você tem 100 mil. Depois você tem 300.
juntos. E por aí vai. É uma estratégia que é simples, sabe? Ganhe mais, gaste menos e invista o que sobrar. Não tem como você não mudar de vida com isso. Agora, a sua estratégia vai ser como ganhar mais. Se você trabalha e não investe nenhuma parte do teu salário, você trabalha só para sobreviver. Se você trabalha e investe uma parte do teu salário, você trabalha para enriquecer. Entende? Se eu tô trabalhando e eu invisto um pouco, pode ser 5% do meu salário todo mês, eu vou começar a enriquecer. Se eu trabalho, não invisto nada e gasto tudo, eu tô simplesmente sobrevivendo e não vou sair da pobreza, criando o meu patrimônio, que é aos poucos. Provérbios 13:11, que fala: aquele que junta aos poucos, certamente enriquecerá. Cara, é aos poucos. A Bíblia não tá falando assim, aquele que junta uma paulada todo mês vai ficar rico. Não, aquele que junta de pouquinho em pouquinho vai aumentando e vai ver a riqueza chegar. E não é pecado ser rico. Junte aos poucos, invista aos poucos. Isso vai mudar de vida e você vai ter cada vez mais. Mas as pessoas muitas vezes não investem, né? Só que por que Jesus vai falar tanto sobre cuidado com esse negócio, cuidado com o dinheiro, né? É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o dinheiro, ele tem o poder de tirar a nossa dependência de Deus. Para pensar. A maioria dos problemas que a gente vive, não todos, mas a maioria, dinheiro resolve. Mas a maioria das coisas, o dinheiro resolve. Então Jesus fala pra gente tomar cuidado, porque quanto mais dinheiro a gente tem, maior é a tendência de a gente, não, Deus, tá de boa, não preciso mais de você, porque eu tenho tanto dinheiro que qualquer problema que surgir eu consigo resolver. Eu desejo que as pessoas enriqueçam, mas com propósito. E um dos maiores propósitos é a gente ser generoso e ajudar pessoas. Isso pra mim é o ponto mais top. Tem também a qualidade de vida, independência financeira, que é bom a gente correr atrás disso. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo é sobre business e negócios. Tudo. Viva a vida com generosidade dentro das suas possibilidades, e sendo pobre ou sendo rico, você pode agradar muito o coração de Deus. Eu acho legal você buscar a prosperidade com propósito, e não com esse tipo de argumento. Eu tô passando por dificuldade, eu sou amaldiçoado. Não, não é. É a vida. São fases. E se você quer ser rico, que seja pelo propósito certo. Qual que é o propósito que eu, Duda, considero como certo para você querer ser rico? 3 coisas. Primeiro, qualidade de vida para você e para tua família. Por quê? Porque você merece. Outra coisa, independência financeira. Eu ter uma grana para não depender de Bolsa Família, ou de um perrengue, ou de pegar dinheiro com agiota. Eu ter meu pé de meia. O sábio tem sempre azeite e mantimentos armazenados em sua casa. E a generosidade. Quanto mais eu tiver, mais gente eu vou poder ajudar. Então, por que você quer ser rico, Duda? Por que você orienta as pessoas a quererem ser ricas? Pra gente ter qualidade de vida e poder curtir com a nossa família, pra gente não depender de dinheiro dos outros e pra gente poder ser generoso e abençoar a vida de cada vez mais pessoas. Então, esse é o meu ponto de vista a respeito da teologia da prosperidade. Eu acho legal a gente querer ser próspero. Eu vou falar uma coisa que me incomoda. Sempre que eu falo isso, no final, quando corta a câmera, todo mundo fala: Duda, você sabe que eu concordo com você. O Pablo Marçal, eu acho ele um cara muito inteligente, e uma coisa que eu admiro nele é que ele tem ideias próprias. E isso é uma coisa que tá em falta hoje em dia, porque tem muita gente que só copia os outros, né? Eu acho muito legal quem tem ideias próprias. E o Pablo Marçal, ele também tem ideias próprias. Isso eu acho muito nobre, muito relevante. Por exemplo, eu li o último livro dele, tem muita coisa que eu nunca tinha lido em nenhum livro. E eu acho legal, porque livro de finanças normalmente é tudo igual. E por ele ter ideias próprias, ele tem uma ideia que ele popularizou, que é o seguinte: se você não quer sempre subir pro próximo nível, você é uma pessoa escassa. Então, eu tenho que querer estar no próximo nível. Só que se a gente vai ver no dicionário, isso não é escassez. Escassez, no dicionário, tem mais a ver com a pessoa muquirana, que é aquela pessoa que quer algo, tem condição de ter, mas não compra. É uma pessoa que tem vontade de ter uma coisa da hora, ela até tem dinheiro na conta, mas ela não compra. Pessoa que não se permite conquistar aquilo que ela quer. E a gente tem muito esse problema da escassez em pessoas que estão na pobreza e, mano, é isso que tem pra hoje. Não, não é isso que tem pra hoje. Tem coisa melhor pra você. Só que eu entendo que chega uma hora que você pode estar satisfeito com aquilo que você já tem. Só que no argumento e na opinião de principalmente os seguidores do Pablo Marçal, eu tenho que ter coisas mais caras, eu tenho que ter uma vida mais luxuosa, eu tenho que estar sempre correndo atrás do próximo nível. E isso me dá a ideia de que, mano, isso aí é correr atrás do vento. Eu sempre quero mais.
E aí quem pensa assim não respeita a opinião de quem já chegou onde queria e tá feliz. Por quê? Porque você tem que ter mais. Duda, você tem dinheiro, você tem que ter um tênis caro. Duda, você tem condição, você tem que comprar um carro importado. Mas se eu não quero, eu não considero isso como escassez. Eu considero como um estilo de vida. Eu vou falar, cara, qualquer pessoa que idolatra muito alguém se torna um idiota. Pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, pode ser Pablo Marçal, pode ser Primo Pobre. A partir do momento que você bota a pessoa num grau muito elevado, você se torna um imbecil. E tá cheio de imbecil. Até no meu canal deve ter gente imbecil. É porque eu erro. E eu não quero que ninguém me defenda quando eu erro. Tem gente que defende custe que custar. Se eu gasto uma grana pra comprar uma grua, cara, eu não tô sendo escasso. Se eu ando com uma roupa simples, eu tô sendo escasso. Quer dizer o quê? Que eu tenho que ter tudo do melhor? Por que eu tenho que ter um Nike de R$1.200? Isso não faz sentido nenhum pra minha vida. Então acho que fica muito fácil eu falar assim, isso é uma escassez seletiva. Você tem uma grua caríssima, mas tem um tênis de R$300. Tá, então eu posso falar, você tem um piano de cauda na tua casa? Então você é escasso. Hoje, Luan, não tem nada que eu queira que eu não tenha. Você me perguntar, Dudu, você não tem vontade de ter um carro melhor? Hoje não. Amanhã pode ser, quando se tornar mais relevante. Mas hoje, não muda em nada a minha vida. O meu negócio é a simplicidade. E eu fico feliz porque eu sou simples mesmo. E amo, né? Esse dia eu até tava falando com alguém, né? Falou, Duda, o que você acha do luxo? Eu falei, cara, não sei, só sei que o meu luxo é a simplicidade. Uma das características da pessoa escassa é achar que todo mundo tem que pensar igual a ela. E o mundo seria muito ruim se todo mundo pensasse igual. Eu acho que a pessoa escassa é aquela pessoa que sonha com coisas, mas acha que não pode, acha que não merece, acha que não vai conseguir. Você vai conseguir, desde que seja o seu sonho. Permita-se discordar das pessoas. Essa é uma das maiores características de uma pessoa inteligente. Quando ela tem opinião própria e ela se permite discordar de pessoas que são muito relevantes. Por exemplo, no livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, tem uma hora que ele fala assim sobre o alienado. O que é o alienado? É a pessoa ignorante, que não tem opinião pra nada e acredita em tudo que ouve. Eu não quero ser essa pessoa. Por isso que eu estudo tanto e leio tanto livro, para eu ter opinião, a ponto de chegar e falar, essa pessoa eu gosto pra caramba, mas isso eu não concordo. Exemplo, Gustavo Cerbasi. Pra mim, ele é o cara mais fera, tem um conteúdo absurdamente confiável, livros bons pra caramba, já li vários livros dele, já fui lá no Pobre Show, cara gente boa, ele e a esposa, humilde, tem um cara de família, eu gosto de ver as postagens dele, ele pra mim é o cara mais relevante que eu tenho hoje como educação financeira, é um cara que eu admiro muito. Não concordo com nenhum argumento dele a respeito de viver de aluguel em vez de comprar casa própria. Ele é o cara, mas eu não preciso concordar com tudo, porque é isso que me faz uma pessoa inteligente. Eu ter opiniões diferentes de outras pessoas. E é o exemplo do Thiago Nigro. Thiago Nigro eu também acho ele uma pessoa muito relevante, mas eu não preciso concordar com tudo. E a pessoa, quando a pessoa é burra, ela tem medo. Quem sou eu pra discordar do Cerbasi? Ué, eu sou um ser pensante que estuda e tem opinião própria. Quem sou eu pra discordar do Thiago Nigro? Ele tem milhões de seguidores. Eu sou o Duda, que lê livro e tem opinião diferente dele em alguns pontos. Então, você tá a um passo de se transformar num idiota. É quando você concorda com tudo que a pessoa fala e não se permite discordar de um ponto ou outro. Se você quer parecer um cara poderoso, se você quer parecer um cara ninja, nunca pareça estar com pressa. Mas eu, como ser inteligente, você como ser inteligente, você em casa como ser inteligente, não é obrigado a concordar com tudo que ninguém fala. Eu só concordo com 100% do que Jesus fala. Assim que o mundo vai ficando mais legal e mais divertido. Com divergências de opiniões, né?